Saúde a todos, muito bom dia. Pessoal, mais um Acrisio Neto Comenta, edição número 3, saindo aí. Vou tentar passar um recado bem bacana para vocês hoje. Muito feliz com a participação de muitas pessoas. Algumas pessoas estão perguntando, algumas pessoas estão comentando. Fico muito feliz. Eu acho que com interação, com participação, a coisa fica bem mais legal. E aproveito a oportunidade para, eu acho que até saudar possíveis inscritos ou mesmo visitantes na Alemanha. É isso mesmo. Graças a Deus eu possuo alguns contatos na Alemanha, né? E assim, eu fico muito contente e a forma que eu posso retribuir é com algumas informações de lá. Bom, pessoal, a semana que passou, hoje já é segunda-feira, já entramos no 18 de abril, mas o que acontece? Durante a semana muita coisa aconteceu lá no velho mundo, né? na Europa e tudo mais. Teve jogos da Liga Europa e alguns jogos que me causaram uma certa surpresa. Então, presenteando aí a esses alemães, colegas aí, amizades e tudo mais, eu já começo com a maravilhosa, a épica vitória no segundo jogo da volta pelas quartas de final da Liga Europa. Já vou logo começando assim, né? Com esse resultado épico em pleno Camp Nou, lá em Barcelona, lá na Espanha. O Barcelona foi surpreendido pelo Eintracht Frankfurt. É isso mesmo, o Barcelona foi surpreendido pelo Eintracht Frankfurt. Barcelona 2, Eintracht Frankfurt 3. O Eintracht Frankfurt teve gols anotados, 2 gols anotados pelo sérvio Kostic, que poderá estar lá em novembro, que poderá enfrentar a seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, lá em novembro. 2 gols do sérvio Kostic e o outro gol foi anotado pelo colombiano Borré, que jogou demais no River Plate e que foi pretendido por grandes equipes aqui do futebol brasileiro, mas acabou que não deu certo, chegou até a ser sondado, teve sondagens São Paulo, Palmeiras, entre outros clubes, mas o colombiano acabou acertando mesmo com o futebol alemão e hoje está jogando um bolão no Eintracht Frankfurt. O primeiro jogo foi empate 1-1 na Alemanha, e o jogo da volta, uma verdadeira invasão, um chamado Mar Branco em Barcelona, no Camp Nou. E o Eintracht Frankfurt surpreendeu, eu diria, a Europa com esse resultado maravilhoso, épico para cima do todo-poderoso Barcelona. O que aconteceu na Liga Europa, essa surpresa, aconteceu também uma surpresa com a eliminação, eu diria, precoce do Bayern de Munique diante da equipe do Villarreal. Para mim foi um resultado surpreendente. Os espanhóis estão nas semifinais da Liga dos Campeões. Portanto, turma da Alemanha, Bayern de Munique eliminado na Liga dos Campeões e o Eintracht Frankfurt, juntamente com o RB Leipzig, estão garantidos nas semifinais da Liga Europa. Bom, pessoal, então meu good morning para vocês aí da Alemanha, a minha turma aí também do espanhol e tudo mais, eu desejo buenos dias, bom dia para nós aqui no Brasil, espero que todos tenham passado aí uma bela Páscoa, enfim, que todos possamos estar bem e com saúde para começar essa semana que promete muita coisa. Nós temos, por exemplo, o Copa do Brasil, nós temos aí o início aí dos jogos aí dessa terceira fase, que deverá movimentar bastante aí o pessoal, né? Mas vamos comentar aqui um pouco, cada competição, cada
cada jogo que rolou durante a semana, né? Foi uma semana com jogos com participação dos brasileiros na segunda rodada da Libertadores, da Conmebol Libertadores, com participação dos brasileiros na segunda rodada na Copa Sul-Americana. Tivemos jogos aí do Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, participação aí dos clubes piauienses aí começou, né, a participação dos clubes piauienses na Série D agora nesse final de semana, e houve também a definição dos finalistas do Campeonato Piauiense 2022. Semifinais com jogos bem interessantes, que teve 4 de julho Fluminense, que teve Altos e Parnaíba. O que aconteceu nisso aí? O Fluminense foi o primeiro finalista. O Fluminense foi o primeiro finalista na terça-feira, fez o seu dever de casa, primeiro empatou na Arena Itacoatiara, 1-1 com o 4 de julho, arrancou esse empate e no jogo da volta venceu por 1-0. E na quarta-feira, o Paranauê foi bem interessante. O Paranauê foi bem interessante. Um jogaço. Tá? O Altos, como precisava da vitória, teve que buscar, teve que ir atrás e conseguiu, mas parou nas belíssimas intervenções do goleiro Cris, do Parnaíba, que pegou tudo, mais alguma coisa e pensamentos e só permitiu 2 gols. Se não fosse o goleiro Cris do Parnaíba, certamente poderia francamente sair mais gols a favor da equipe do Altos. Como isso não ocorreu, eu contei mais ou menos umas 5 ou 6 oportunidades assim, claríssimas de gol, e o goleiro Cris do Parnaíba evitou que isso acontecesse. Resultado: o Altos parou nas semifinais e o Parnaíba vai à final contra a equipe do Fluminense. Portanto, a final do Campeonato Piauiense 2022, meus amigos, será entre Fluminense e Parnaíba. Fluminense, de quebra, garantiu a participação na Copa do Brasil 2023, bem como a classificação ao Brasileirão Série D. Só isso, meus amigos. Então, foram esses os finalistas, e vamos ver agora o que é que pode acontecer na história aí dessa decisão bem interessante que se configurou no Campeonato Piauiense. Meus amigos, então vamos agora ao desempenho dos clubes brasileiros nessa segunda rodada da Libertadores, da Conmebol Libertadores. Tivemos já na terça-feira, tivemos Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Placar de Chico Lang, né? Palmeiras 8, Independiente Petroleiro 1 no grupo A. Esse placar praticamente solidifica o caminho, a jornada do Palmeiras nesse grupo A na Libertadores, e o Palmeiras provavelmente vai se caminhando para ser o primeiro desse grupo. No grupo B, tivemos a vitória do Atlético Paranaense na estreia do técnico Fábio Carille, na minha opinião, um competente treinador, Fábio Carille. Muitas pessoas contestam, que acham ele um cara retranqueiro e tudo mais. Eu não penso assim. Eu acho um técnico gabaritadíssimo, competente, e que pode sim levar conduzir esse Atlético Paranaense a algum lugar. Tá? Então o Atlético Paranaense, na segunda rodada, venceu a equipe do The Strongest, lá na Arena da Baixada, 1-0. Esse jogo pelo grupo B. Aí tivemos pelo grupo C, o Massa Bruta, o Bragantino arrancou um empate interessantíssimo no José Amalfitani, em Buenos Aires, contra a equipe do Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, que já venceu Libertadores, né? Já ganhou Libertadores naquele 1994. A equipe era dirigida por Carlos Bianchi e ganhou nos pênaltis, né? Levou a melhor nos pênaltis contra o São Paulo de Tele Santana. Portanto,
Saiu um empate no José Amalfitani, 2-2, um empate entre Vélez Sarsfield e Bragantino, o Massa Bruta. O Massa Bruta também já se endereçando, já se encaminhando aí para uma possível classificação aí até como o primeiro do grupo. No grupo D tivemos um empate em Belo Horizonte, um empate no Mineirão, e até que gerou algumas contestações por conta de lances possivelmente de contestação, lances que o VAR, o árbitro de vídeo, poderia ter sido acionado, mas o fato é que nessa fase da Libertadores não há a participação do VAR, não há o VAR, mas houve sim o empate entre Atlético Mineiro com o América Mineiro, isso pelo grupo D. No grupo E tivemos o Corinthians que teve um volume de jogo muito mais um time que mostrou de fato que precisava da vitória, um time que se expôs, um time que buscou os 3 pontos desde o apito inicial. E o Corinthians foi agraciado no segundo tempo, um gol contra, mas o Corinthians conseguiu a sua primeira vitória nesse grupo E, que também tem o Boca Juniors, que também venceu. Boca Juniors venceu 2-0 a equipe do Always Ready. Então, Corinthians 1, Deportivo Cali 0, na Neoquímica Arena. No grupo F, nós tivemos mais um revés do Fortaleza. River Plate 2, Fortaleza 0. O meu destaque aqui, lamento até pelo incidente que ocorreu, né? Torcedores do River Plate atirando bananas em direção à torcida do Fortaleza, que sugere, né, a prática do preconceito, né, a prática da questão do racismo. Isso não deveria ocorrer, mas infelizmente ainda são coisas que perduram, são coisas que acontecem e não sabemos até quando a gente vai lidar com esses incidentes. Mas com a bola rolando, o River Plate mostrou sua superioridade, justificou a sua qualidade técnica e venceu a equipe do Fortaleza por 2-0. Apesar da equipe do Fortaleza ter até mostrado alguns bons momentos, alguns lampejos de bom futebol no Monumental de Núñez. Mas deu River Plate, 2-0. Fortaleza já 2 jogos, 2 vitórias. Perdeu na estreia para o Colo-Colo, na Arena Castelão, e mais um revés agora, dessa vez na Argentina, no Monumental de Núñez. 2-0 River Plate. No grupo H, tivemos a vitória do Flamengo para cima do Talleres de Córdoba. Né? Há essas discussões, esses conflitos internos, né? Esses conflitos internos dentro do clube. Há muitos que querem fazer acho que querem até derrubar mesmo o treinador Paulo Souza, que eu já havia manifestado em vídeos anteriores, no vídeo anterior, que o Paulo Souza, ele é sim um bom treinador e ele pode sim dar uma cara, ou está dando uma cara para esse Flamengo. Falei e torno a repetir mais vezes. Acredito que é um cara que chegou há pouco, está implantando sua filosofia de trabalho, está implantando seus métodos de adaptação e tudo mais. O elenco do Flamengo é recheado de peças para lá de interessantes, jogadores selecionáveis. Então, tem que baixar um pouco essa poeira, né? Administrar as coisas lá dentro, que o Flamengo tem sim time para ir bem nas competições. Mas o Flamengo venceu na estreia e venceu seu segundo jogo, primeiro fora, e venceu agora no Maracanã
3-1 a equipe do Talheres. O Flamengo também já possivelmente sedimentando aí a sua classificação até como provável primeiro colocado na chave, no grupo H. Tivemos a participação dos clubes brasileiros na segunda rodada da Copa Sul-Americana. Tivemos o Racing de Avellaneda 2, Cuiabá 0, isso pelo grupo B. Tivemos a vitória do Santos, que estreou com derrota para a equipe do Banfield na Argentina. O Santos se recuperando na Copa Sul-Americana. No grupo C, Santos 3, a Universidade de Quito 2. Santos, diante da sua torcida, vencendo a sua primeira na Copa Sul-Americana. Lembrando, na Copa Sul-Americana, só uma equipe avança às oitavas de final. Na Libertadores, 2 equipes conseguem avançar. Na Copa Sul-Americana, não. Apenas uma equipe avança às oitavas. Uma equipe de cada grupo. Pelo grupo D, tivemos um alternativo, um misto São Paulo, mas um São Paulo que soube se impor, um São Paulo que mostrou bola, mostrou potencial. Os comandados de Rogério Ceni, 2-0 para cima do Everton, do Chile. Então, São Paulo, 2 jogos, 2 vitórias no grupo D. Vai aí mostrando que tem sim potencial para encerrar no seu grupo como primeiro lugar. No grupo E tivemos o empate do Internacional para cima do Guairenha. O modesto Guairenha começou na frente até, abriu o placar no Beira-Rio, teve quebra-pau no final do jogo, muita confusão nos bastidores, mas o Internacional conseguiu ainda arrancar um empate. Diante desse turbilhão de acontecimentos, o Internacional conseguiu arrancar esse empate. Primeiro jogo, o Internacional empatou com 9 de outubro, né, do Paraguai. O Internacional arrancou um empate, 2-2, fora de casa, e empatou em casa. Esperava-se uma vitória da equipe do Colorado, né? Esperava-se uma vitória do Internacional. Algo que não aconteceu. Vamos ver o que acontece nos próximos embates, nas próximas rodadas. No grupo F, tivemos o Defensa e Justicia 0, Atlético Goianiense 1. Resultado interessantíssimo ao Dragão. Resultado interessantíssimo, porque esta já é a segunda vitória do Atlético Goianiense. Estreou com vitória, 4-0 para cima da LDU na semana passada. 4-0 para a equipe do Atlético Goianiense, no Antônio Ascioli. E agora volta a vencer fora de casa. Então o Atlético Goianiense aí já 6 pontos, já surpreendendo e podendo complicar as coisas para Defensa e Justicia, que é da Argentina, bem como para a equipe da LDU. No grupo G, tivemos o La Guaira 0, Ceará 2. Mais uma vitória da equipe cearense. Mais uma vitória. Agora já são 6 pontos. Venceu o seu primeiro confronto contra a equipe do Independiente, 2-1 na Arena Castelão, e agora volta a vencer, dessa vez fora de casa. Belo resultado da equipe do Ceará. Pelo grupo H, tivemos Júnior Barranquilla 3, Fluminense baixou um pouquinho a bola nesse resultado. Acreditava-se que o Fluminense fosse surpreender lá na Colômbia, mas não foi isso que aconteceu. O Fluminense teve muitos problemas e o Júnior Barranquilla, que não tinha nada a ver com isso, mandou ver 3-0 na equipe do Fluminense. Então, meus amigos, foi isso. A participação dos clubes brasileiros nas competições sul-americanas, Conmebol Libertadores, Copa Sul-Americana, no decorrer da semana. Vamos agora para como é que foi aí essa rodada, né? Começou a rodada aí do Brasileirão Série B. Brasileirão Série B, que eu já havia dito no vídeo anterior, que é uma das edições que, aliás, tem sido ano após ano,
ano após ano, o Brasileirão Série B tem sido cada vez mais interessante. Então, sem mais delongas, vamos aos resultados e fazer breves comentários aqui da segunda rodada Brasileirão Série B. Tivemos, já na terça-feira, tivemos Vila Nova 0, Novo Horizontino 0. Tivemos Cruzeiro, olha o Cruzeiro, Cruzeiro 1, Brusque 0. Importante essa vitória para o Cruzeiro, a torcida é muito importante nesse momento. Eu acredito que o Cruzeiro tem potencial, e acredito que vai brigar, sim, vai brigar pelo acesso. As coisas aos poucos estão mudando no Cruzeiro. Tivemos Criciúma 1, Londrina 0. Aí tivemos Grêmio 0, Chapecoense 1. Um Grêmio propositivo, um Grêmio criou demais, diversas oportunidades, bolas na trave, uruguaio Ferreirinha jogando muita bola. Então, esse resultado, a Chapecoense venceu, é verdade. Resultado cirúrgico, vitória cirúrgica da equipe da Chapecoense. Trouxe esse resultado aí, conseguiu esse resultado importantíssimo, né? Em Porto Alegre. Mas esse resultado não é para desanimar, porque o Grêmio tem sim time tem potencial para brigar pelo acesso, como eu já havia dito no vídeo anterior. Aí tivemos no sábado o Operário do Paraná. Esse jogo foi no Germano Krüger. Operário do Paraná 2, Ponte Preta 0. Esse time do Operário parece interessante. Eu lembro que esse Operário começou complicando as coisas para o Vasco. No início do Brasileirão Série B, logo na primeira rodada. O Vasco perderia para essa equipe do Operário por 2-0 em pleno São Januário. Vamos ver o que acontece. A Série B tem muitas rodadas, muita coisa para acontecer, né? E exige regularidade, exige plantel, uma série de elementos, uma série de fatores. Uma Série B cada vez mais competitiva. E esse ano, então, meu Deus do céu. Tivemos no Novelli Júnior, Ituano 0, CSA 0, Sampaio Corrêa, alô Sampaio Corrêa. Em São Luís, no Castelão, Sampaio Corrêa empatou com a equipe da Tombense. O Guarani, no Brinco de Ouro, empatou com a equipe do Sport, não conseguiu vencer a equipe do Guarani. O Sport arrancando aí mais um ponto. E no Rei Pelé, mais um jogo para fechar a segunda rodada. Foi no sábado, né? CRB 1, Vasco 1. Tá? Então, não foi um mau resultado para a equipe do Vasco. Apesar do Vasco ter começado com um empate em casa, consegue arrancar mais um ponto fora de casa. Então, uma Série B aí que promete muitas emoções. Eu não tenho dúvidas disso.